Versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que serviam responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Até aqui a palavra do Senhor. Zuzá, pode fazer uma oração para a gente, pedindo para que Deus nos ilumine nessa manhã? Oremos. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Ó Senhor, te pedimos, Senhor, abra nosso coração, abra nossa mente, Senhor, para Ti e para Ti somente. Dá-nos, Senhor, o Teu entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a não só ler, como ouvir a Tua palavra, Senhor, e assimilá-la completamente, para podermos vivê-la e ensiná-la para o louvor da Tua glória. Que a gente consiga, Senhor, limpar a nossa mente, o nosso coração, para que só a Ti a gente tenha nesse exato momento, Senhor. Esperamos tanto tempo, uma semana inteira, pela pérola da vida de um cristão, que é exatamente essa hora, a pregação da Tua palavra para Teus servos, no nome de Jesus. Ó Senhor, te agradecemos, exatamente no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre honra. A Bíblia fala: a quem honra, honra. E a ideia de honra é algo que ultrapassa a cultura. Toda a cultura, ela prioriza, ela respeita honrar alguém. Seja cerimônias porque alguém fez alguma coisa, ou cerimônias porque aquela pessoa simplesmente é alguma coisa. Em locais de trabalho nós somos honrados, muitas vezes pelos nossos chefes ou pelos funcionários. Aquela festa surpresa que você recebe é uma bênção, não é? Crianças, vocês são honradas quando a mamãe e o papai de vocês fazem aniversário de vocês, compram um bolo para vocês, sacolinha, presentes. Isso também é uma forma de honrar vocês. Nessa Páscoa eu sou bastante honrado pelos pais na Academia Cristã. Barras de chocolate, caixas de chocolate. Uma bênção. Eu não reclamo não. É muito bom, só não dá para comer tudo, né? Lá na Academia Cristã, os coordenadores e a diretoria, ela se preocupa em honrar os alunos. Por exemplo, o aluno, em primeiro lugar do ano, na média geral, ele tem bolsa no ano seguinte, no ano todo. Então isso é motivo de grande competição. E também eles fazem questão de cada décimo na prova, porque a competição é acirrada. Nas famílias nós temos nossas cerimônias de honraria, feito eu falei, aniversários, casamentos, você sair para comemorar uma promoção ou comemorar porque passou no vestibular. Tudo isso é bom, tudo isso é aceitável, isso não é pecado, isso é lícito e muitas vezes necessário. Uma cerimônia de honraria que eu gosto muito é o Oscar. O Oscar é muito interessante. Termina o Oscar, já começa a competição para o próximo. E grande é a jornada para se achar o melhor filme do próximo ano. Eu gosto do Oscar porque é um estilo de votação de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas votam
para aquele melhor filme, incluindo diretores, atores e produtores. Ou seja, é muito difícil um filme ruim ganhar. Às vezes acontece. Mas agora, cada vez mais, está sendo muito fácil um filme de ideologia errada ganhar. Afinal, são 10 ímpios votando, né? Então, a gente tem muitas vezes isso acontecendo. Olimpíadas, campeonatos de futebol, prêmios Nobel. O mundo sabe a importância de honrar os outros. E o texto de hoje fala sobre honra. O texto de hoje fala sobre a busca pela honra, em contraste de um homem idólatra que também buscava ser honrado. Sim, o nosso vilão, né? O vilão aqui do livro de Esther, Amã, o Agagita, ele vai buscar ser honrado no contexto do seu coração idólatra. E o fato é que Deus, ele controla tudo e sempre dá honra às pessoas que ele escolhe. Nós vamos ver isso no capítulo de hoje e vamos ver em duas partes. Primeiro, os versículos de 1 a 5 que a gente leu. Nós temos aqui no versículo 1, naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Aqui nós temos a continuação da tentativa de Esther e Mordecai em salvar o povo judeu do extermínio. Nós vimos no capítulo passado que Esther, ela, numa estratégia política, ela convida o rei para um banquete. Olha, vamos para um banquete que eu tenho um pedido para lhe fazer. Só que ela entra no pátio do rei. E o pátio do rei, você só fica vivo lá sem ser chamado pelo rei se o rei tocar com o seu cetro de ouro e lhe perdoar. O rei faz isso com ela porque o rei está curioso para saber qual é o pedido dela. E ela vai dizer, eu tenho um pedido muito importante, mas eu não vou fazer aqui. Ali estava cheio de gente. O pedido é quase impossível, o rei voltar atrás de um decreto que ele deu, que selou com o seu anel. A gente viu o quão isso era difícil. Ela diz assim, vá a um banquete que eu preparei para você. E convide Amã, aquele que mandou a ordem, convenceu o rei a dar a ordem do extermínio dos judeus. Leve ele também. E a gente vê que Esther não faz o pedido nesse primeiro banquete. E isso faz o rei ficar mais curioso ainda. O que foi que fez ela arriscar a vida para me pedir? Eu quero saber esse pedido. E ela diz, eu não vou fazer nesse banquete. Eu vou fazer em outro banquete que eu vou preparar para você. E estamos entre esse primeiro e segundo banquete. Na verdade, estamos na madrugada entre esse primeiro e segundo banquete. Lembremos que Esther aqui é secretamente judia. Ela ainda não falou que era judia. E ela tenta reverter essa situação do decreto de matar os judeus da forma mais discreta e da forma mais política possível. E nós vimos que ela aguça a curiosidade do rei, ao mesmo tempo que Amã fica muito feliz por ser o único a ser convidado para o banquete de Esther. Ele é convidado para os dois banquetes. Ele é, a gente viu, não é? Ele é o segura-vela oficial do império. Por quê? Porque ele está no banquete onde só está o rei e a rainha. E ele está muito feliz com isso, ele volta para casa e fala para sua esposa e para os seus amigos o quão Esther considerava ele junto com o rei Xerxes. Mas ele está triste. Ele está incomodado ao mesmo tempo, porque toda vez que ele passa na porta do palácio, tem aquele judeu, aquele miserável judeu com roupas de saco que não se curva perante ele. Toda vez a sua alegria é apagada quando ele olha para esse judeu e esse judeu não se curva perante ele, insubmisso à sua autoridade. E a gente vê o quanto Amã é idólatra quanto a isso. Enquanto ele não conseguia paz, mesmo sendo um dos homens mais importantes da Pérsia, mesmo sendo muito rico, mesmo tendo tanta glória, existe uma pedra no sapato de Mordecai, de Amã. E esse é Mordecai. E pegando o conselho dos seus amigos ímpios e da sua esposa perversa, eles dizem assim, manda fazer uma forca para esse homem. Mata logo esse homem de uma vez. Te livra desse teu problema. E assim ele faz. Ele diz, olha, o rei deixou eu fazer um genocídio contra os judeus? Que dirá um judeu só? Eu vou logo acabar com isso. Ele faz uma forca.
E ele está nesse exato momento indo para o palácio para pedir a cabeça de Mordecai, para que ele seja condenado à morte. E é interessante porque o início do capítulo 6 enquanto isso no palácio, enquanto a mãe está na sua casa bolando a morte de Mordecai e mandando fazer a forca, o rei está com insônia. O rei não consegue dormir. É literalmente, o início do capítulo 6 acontece simultaneamente ao final do capítulo 5. Lá se foi Xerxes aos seus aposentos depois do primeiro banquete de Ester. Ela não contou o que ela queria. Ela diz assim, venha para um banquete amanhã. E ele está aqui, provavelmente abarrotado de comida. A gente não sabe. A Bíblia fala que ele não dormiu. Ele não pôde dormir. O que levou o Xerxes à insônia? Talvez muita comida. Às vezes quando eu como eu fico assim, um pouquinho sem conseguir dormir, né? Demora um pouco, hibernando, né? A gente diz, né? Talvez Xerxes tinha comido muito ali. Ou simplesmente uma enxaqueca, alguma coisa. A gente não sabe o que é, a Bíblia não detalha, mas a gente sabe que Deus fez ele ter aquela insônia. Porque olha o que é que ele vai pedir para ler. Na verdade ele não vai nem ler, né? Ele pede para alguém ler para ele, né? Olha o versículo 2. Não, ainda no versículo 1, né? Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. As pessoas começam a ler para ele. E é interessante porque o que tem o livro dos reis? A gente vê que no capítulo 2, lembra do capítulo 2? Que Mordecai salva a vida do rei e isso é registrado no livro dos feitos dos reis. E agora no capítulo 6, Xerxes está com insônia e pede para alguém ler para ele o livro dos feitos dos reis. E o que é que tem nesses livros? Feitos de antigos reis da Pérsia, relatórios financeiros, grandes conquistas, registros de festas funerais reais, tudo estava lá. E algo chama a sua atenção no versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Mordecai, ele é lembrado dessa tentativa de assassinato. Teve uma vez que tentaram me matar. Foi isso mesmo. E teve um homem que me salvou, não é? Mordecai, está aqui no livro, registrado. Irmãos, na mesma hora que Amã está indo lá para tramar e tentar conseguir a condenação de Mordecai, Xerxes é lembrado desse grande feito que Mordecai fez na vida dele. Coincidência? Acho que não. A gente viu no capítulo 2 que Mordecai não é recompensado, e isso é estranho. Porque o persa, ele tende a recompensar as pessoas, principalmente alguém que salvou a vida do rei. Mas a gente só fica sabendo que isso foi registrado no livro dos reis. Foi registrado para o capítulo 6. Não era para Mordecai ser recompensado naquele momento. Era para Mordecai ser recompensado agora. E Assuero vai perguntar no versículo 3. Então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que serviam responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Eu imagino aqui o rei, olha, ele salvou minha vida, o que foi que a gente fez para ele mesmo? Os soldados disseram, não fez nada. Todo mundo sabia que Mordecai tinha salvado o rei e não tinha acontecido nada com ele. Ele não recebeu nenhum cargo, nenhuma recompensa. Isso foi uma grande vergonha. Por quê? Porque os persas são conhecidos em recompensar essas pessoas. Isso não é só porque eles eram bonzinhos. Isso também tinha um caráter político. Tem uma regra, olha, se o rei da Pérsia está feliz, todos estão felizes. Quando Xerxes casou com Ester, ele diminuiu os impostos. Por quê? Porque essa é a regra. O rei está muito feliz, então todos têm que estar muito felizes. Todos que estão do lado do rei, todos que moram perto do rei, têm que estar felizes.
Bolsonaro foi lá e renovou os votos. A gasolina agora é R$3 o litro. Imagina. Com certeza iríamos ficar muito felizes, né? É isso que Xerxes fazia. Do nada ele baixava os impostos. Claro que ele tinha um poder maior, né? Bolsonaro não tem tanto poder assim, né? Mas essa é a ideia. Recompensar. E isso era político, porque assim, veja, se eu salvei a vida do rei e eu não tive nenhuma recompensa, qual é a motivação que outras pessoas vão ter para salvar a vida do rei? Salvar a vida do rei não acontece nada, eu não vou salvar. É para mostrar, ó, se você está do lado do rei, você é uma pessoa muito feliz. Você vai ser muito bem recompensado. Salvem a vida do rei e vocês serão muito bem recompensados. Agora, o que foi que essa história de Mordecai passou para as pessoas? Olha, depois que Mordecai salvou o rei, foi só ladeira abaixo a vida dele. Começou a tudo dar errado. Eu vou salvar o rei? Vou nada. O rei precisava reparar isso. Ele sabia, olha, foi registrado que ele me salvou e não tem nenhuma recompensa aqui registrada. Todo mundo sabe que Mordecai não foi recompensado. Eu preciso mudar isso. E ele vai atinar para isso na noite que Amã está indo lá, ó, fazendo a forca, pedir a morte de Mordecai. Versículos 4 e 5. O rei perguntou, quem está no pátio? Olha, quem é o... Isso aqui já era de manhãzinha, o rei não dormiu mesmo. Alguém dos meus servos, dos meus conselheiros acordou? Quem é que está no pátio? Ora, Amã, quem foi que entrou? Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. Amã entra para pedir a cabeça de Mordecai. Versículo 5, os servos do rei lhe disseram, ó, Amã está no pátio. Então, o rei mandou que ele entrasse. Olha quem está lá. Olha quem é o primeiro a chegar. Olha que Deus está no controle de tudo. Parece até novela, né? E foi uma vez, né? Olha o time de Deus. Olha que Deus maravilhoso. Você acha que a Bíblia só tem histórias monótonas, né? Não tem histórias emocionantes, não. A Bíblia é o livro das tramas mais empolgantes, das grandes reviravoltas. O homem é que não sabe retratá-lo como merece. O rei sem dormir, ansioso para fazer o bem. O servo chegando cedo, ansioso para fazer o mal. Deus trabalha no seu plano perfeitamente. Afinal, quantas vezes a gente pode chegar a ter insônia? Mas a gente vê aqui no livro de Esther, até a insônia do ímpio tem um propósito no plano de Deus. Esse é o nosso Deus. Talvez um dia Felipe pegue o seu livro lá no céu, o livro da sua vida. E ele comece a ver, caramba, eu sofri aqui, ó, eu nem sabia porquê, mas isso aqui teve uma finalidade, ó. Eu não enxergava o todo. A gente pega o livro de Esther e enxerga o todo. A gente está vendo as tramas e subtramas acontecendo ao mesmo tempo e a gente consegue enxergar. Mas esses personagens, assim como a gente, não conseguem enxergar. Mordecai estava fazendo o que aqui? Dormindo. Esther estava fazendo o quê? Talvez no seu quarto, ansiosa, orando, para ver se nesse segundo banquete, que era nesse dia já, né? Ela conseguisse convencer o rei. Enquanto os seus servos dormem, Deus trabalha. Enquanto a gente dorme, Deus colocou aqui insônia no ímpio para cumprir o seu plano. Esse é o nosso Deus. A gente age assim em nossas vidas. A gente muitas vezes não percebe o propósito. Mas o fato é que a gente não tem o controle. A gente não tem o controle. Isso acontece muito em filme, né? Você que ama muito a sua mulher, aí você está em Nova York e ela está na Europa. Aí acontece uma coisa com ela, né, na Europa, e você sente, né, em Nova York, só sente, né, irmãos gêmeos dizem que isso acontece, né, você está lá em outro local, aí acontece alguma coisa com ele, não, aconteceu alguma coisa com fulano, senti aqui, ó, isso não acontece, isso é ficção. No mundo real, a gente não tem o controle das coisas. No mundo real, nesse mundo tão vasto,
Os planos de Deus são tantos, na vida de tantos. O que a gente sabe sobre os planos de Deus? Muito pouco. Muito pouco. Aconteceu uma tragédia na Europa. Você não vai sentir um distúrbio na força, como os Jedi, né? Não, você vai saber aquilo ali por meio de um noticiário, por meio de alguém que vai lhe contar a notícia. A mesma coisa é o livro de Esther. Eles não tinham noção. Esther estava no quarto sem saber se o seu plano ia funcionar. Mordecai nem imaginava que Amã e Xerxes estavam pensando nele naquela noite. Só que com perspectivas diferentes. Às vezes é assim. A gente assiste algum filme, alguma série e fica doido para o protagonista que a gente está torcendo saber o que a gente sabe, né? Muitas vezes, olha, vai assistir a novela hoje, fulano vai descobrir aquele segredo, né? Aquele segredo que você já sabe há 2 meses. Mas você tem aquela perspectiva, Deus tem essa perspectiva completa, porque foi Ele que traçou cada trama, cada subtrama deste mundo. Mas muitas vezes, quando a gente não sabe no que vai dar, como vai ser, como vai solucionar esse problema, a gente fica sem paciência. Mordecai não tinha noção nem do plano da própria Esther. Ele não sabia nem se Esther estava agindo ou não. Ele só estava na porta do palácio dando raiva a Amã e orando para que ou Esther ou outra pessoa que Deus levantasse resolvesse esse problema. E tudo está acontecendo. Mordecai mesmo não tem nem noção que a sua vida está prestes a acabar muito antes do genocídio dos judeus. Tem uma forca sendo preparada para ele. Esther, ela sabe que é parte do plano de Deus, mas ela não tem noção de como resolver esse problema pelos seus próprios meios, pela sua própria força. O problema é muito maior do que ela. O problema de Mordecai é muito maior do que ele. Eles nunca tiveram controle sobre isso. Imagina a dor de Esther ao saber que o plano de Amã deu certo e Mordecai foi enforcado. Imagina se ela soubesse disso. Imagina se isso tivesse acontecido. Mesmo que ela salvasse o judeu, ela estaria arrasada. Porque a pessoa que criou ela, a pessoa que ela mais amava, estava numa forca. Lembre-se que enquanto você dorme, o Deus que cumpre toda a história, que escreveu a sua história, Ele está agindo. Às vezes, a nossa perda de sono tem a ver com querer fazer com aquilo que só Deus quer fazer. Às vezes a gente perde o sono por causa disso. Ter o controle do que só Deus tem, aí a gente perde o sono. A gente dorme, mas acorda 3 da manhã e não consegue dormir mais porque a gente não consegue conviver com a ideia de não ter o controle daquilo que só Deus tem o controle. Essa é uma ansiedade pecaminosa. Não conseguir fazer aquilo que só Deus pode fazer. Lembre-se que existe um Deus poderoso que controla a nossa história. Outra coisa que a gente pode tirar desses versículos é que Mordecai aqui, vários anos sem a sua recompensa, vários anos sem o benefício daquele bem que ele fez, mas Deus está trazendo isso para a sua vida agora. Entendam, a gente não pode fazer o bem pensando em algo em troca. Não, esse não é o objetivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca sabe quando o bem que a gente faz pode nos ajudar no futuro. A gente não pode pensar na recompensa, mas às vezes o bem que a gente faz gera frutos. Na verdade, o bem que a gente faz sempre gera frutos. Pode ser diretamente para a gente, pode ser só para o outro, pode ser para os dois. Mas sempre tem algum fruto. Talvez Mordecai ficou indignado na época, né? Poxa, salvei a vida do rei, nada. Nenhum obrigado, né? Mordecai aqui, nessa época, não estava tão crente. Poxa, nenhum cargo, né, na Pérsia. Nem algo importante, só um registro aí no livro dos reis.
Essa não é uma palavra de incentivo para a gente fazer o bem pensando algo em troca, mas não desanime em fazer o bem porque é certo. Porque a gente tem a obrigação de fazer o bem. E todo o bem que você faz traz frutos. Quando você obedece à sua professora, crianças, aquilo ali vai lhe trazer um fruto. Você vai virar um menino obediente. A professora vai saber que pode contar com você. E isso é muito bom. E todo o bem que a gente faz tem frutos. Esse é o primeiro ponto. Deus está agindo no detalhe das coisas. Mas a história continua. Olha o versículo 6. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre sua cabeça tenha sido colocado uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso aqui se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Legal, né? Versículo 11. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amã contou a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos o que tinha acontecido com ele. Então os seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Ó, conselho bom da esposa, né? Versículo 14. Enquanto esses ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Irmãos, essa história fala muito sobre o contexto de honra e vergonha, que está bem presente na palavra de Deus. Quem é Amã? A gente já viu. Amã é um idólatra. Ele vive por honra, ele vive para ser reconhecido, ele vive por fama. Amã já havia omitido informações a Xerxes. Ele não disse que eram os judeus que ele queria matar. Ele diz assim, ó, lá no capítulo 3, tem um povo aí que não cumpre suas leis. É insubmisso às suas leis, tem suas próprias leis. Ele nos diz que povo é. E ele vai e consegue, suborna o rei aceita, e aí ele consegue marcar a data do genocídio dos judeus. Agora ele prova do próprio veneno. Xerxes chega para ele, sem ser intencionalmente, e diz assim, ó, o que você acha que deveria acontecer com um homem que eu quisesse honrar? E aí ele tem a grande tolice de pensar, olha, só pode ser eu, né? Por que pensar isso? Primeiramente, será que Amã é a única pessoa que o rei gostaria de honrar em todo o Império Persa? Só pode ser eu. Olha que Amã é um idólatra dele mesmo. É igual um filho que diz assim, pai, tá chegando aí o dia dos pais, o que uma pessoa feita o senhor, com a altura do senhor, o peso do senhor, gostaria de ganhar? Né? Aí o pai diz assim, nada, né? Porque ele sabe que quem vai pagar é ele, né?
Nada, eu gostaria de ganhar nada. Né? Mas é exatamente isso aqui, olha. Amã não só pode ser eu. Olha que pensamento louco. Ele tem uma visão distorcida da realidade. Ele acha que tudo gira em torno dele. E Paulo vai recomendar para a gente não pensar sobre nós mesmos além do que convém, mas pensarmos com moderação, segundo a medida da fé que Deus dá a cada um. E o Espírito Santo, através da sua palavra, faz a gente ter essa noção de realidade. Quando você tem a palavra de Deus, você começa a olhar para você com moderação. Você vai parar de absorver tanto elogio que você recebe. Você sabe que você é um pecador. Você sabe o seu lugar. Você vai começar a enxergar na medida da fé que Deus dá a cada um. E isso é bom, isso é muito bom. Mas caso você só pense em você, isso vai te deixar vulnerável a entender que a vida é só sobre você. Você está no centro dela, igual a Amã, acha que tudo gira em torno dele. Existem essas pessoas. Você está conversando com elas e você conta uma história sobre você e ela tem uma história melhor. Não tem essas pessoas? Você está lá contando e aí, não, aconteceu isso com você, mas aconteceu um negócio muito melhor comigo. Deixa eu contar. Ou você está passando por um problema e ela diz, sim, isso aí não é nada, eu já passei por um problema muito pior e superei. Ela menospreza o seu problema, ela menospreza o que aconteceu na sua vida, tudo o que aconteceu com ela é mais empolgante, tudo o que aconteceu com ela é melhor. Esse é Amã. Versículo 7. Por isso ele respondeu ao rei, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, olha que pedido infantil. Olha que coisa infantil. Perdão, irmão, agora eu engasguei mesmo. Agora foi. Eu quero que o rei me dê a roupa dele, né? A essa pessoa, o rei dá a roupa, o cavalo e a coroa. E fica alguém gritando, é isso que o rei faz. Quando a pessoa obedece, é isso que o rei faz. É isso que o rei faz ao homem que o rei deseja honrar. Não parece criancice? Não parece coisa de criança? Bolsonaro quer me honrar, eu quero vestir o terno dele, a faixa dele, e andar no carro dele, e alguém gritando, esse é o homem, esse é o homem. As pessoas iam olhar e dizer, poxa, esse é o homem mesmo. Por quê? É isso que Amã quer. Ele quer tudo para ele. Mas Amã ia ficar só com um cheirinho desse sonho infantil. Porque Deus tem outros planos para Amã. Deus planejou Xerxes perder o sono. Deus planejou ele sentir curiosidade de ler o livro dos reis naquela noite. Deus sabe o que está fazendo. Quem não tem ideia do que está se passando aqui é Amã. Imagina o susto de Amã. Tudo que você falou, faz com Mordecai. Olha o susto. Olha a reviravolta. Está vendo tudo que você falou? Você vai fazer com Mordecai. Mordecai é aquele mesmo, tem tanto Mordecai, né, na Pérsia. Não, é aquele mesmo, é o da porta do palácio, é ele mesmo. Olha, e ele diz, olha, não deixa e não omita coisa nenhuma, nada do que você falou, tudo que você falou tem que fazer, tudo. Cada passo, cada detalhe, que virada, o seu grande inimigo, aquele que entrou para pedir permissão para matá-lo, agora sai com a missão de honrá-lo. Amã é um tolo. Ele é um grande tolo, mas ele não é burro nem louco. Ele vai fazer exatamente o que o rei mandou. Porque ele sabe as consequências de não obedecer o imperador. E finalmente Mordecai é honrado publicamente. Imagina Amã chamando Mordecai. Mordecai, vem cá. Veste essa roupa aqui. Sobe aqui nesse cavalo. Bota essa coroa aqui.
Eu vou ficar gritando aqui na praça que você vai ser recompensado. Quem Amã pensava que ia ser humilhado é honrado. Mordecai. E quem ele pensava que ia ser honrado é humilhado. Ele mesmo. Todos os planos dos poderosos, todas as façanhas do mal podem simplesmente ser reduzidas a pó nas mãos de Deus, porque Ele faz como lhe apraz. Olha o versículo 12. Depois disso Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Amã foi correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Enquanto um volta para a porta do rei, o outro está de luto. Ele cobre a cabeça, ele está muito triste. Olha como o mundo dá voltas. É um luto aqui. Mordecai estava de luto há tanto tempo, por causa do seu povo. E agora isso se volta contra Amã. Agora é Amã que está de luto. E ele chega em casa. Imagina você chegar em casa exausto do trabalho e você ter uma esposa como Zeres. Um amor de pessoa. Ele conta tudo isso a ela e ela vai dizer, isso aí vai acabar com você. É isso que ela fala. Isso aí vai ser a sua ruína, ó. Você acabou-se. Versículo 13 é justamente isso. Amã contou a Zeres, a sua mulher, e aos seus amigos, e eles disseram, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, se Mordecai é assim com o rei, e ele é da descendência dos judeus que você mandou exterminar, você vai ser derrotado, meu filho. Você já era. Essa é a esposa sincera, né? Tem esposa que é assim, é bem sincera. Diz logo, ó, isso que você fez não foi bom. Zeres podia estar simplesmente sendo pessimista. Ou talvez ela conhecia um pouco sobre o Deus dos judeus. Olha, esse povo teve tantas oportunidades de ser exterminado, nunca foi. E aí você quis exterminar, ó, agora deu ruim para você. Talvez ela conhecia a fama do Deus dos judeus, seja sendo pessimista com o marido ou de fato reconhecendo, ela estava certa em sua conclusão. E reparem a passividade de Mordecai. Ele recebe a recompensa, ele fica feliz, né? E olha, ele depois o que é que ele faz? Ele volta para a porta do palácio. Ele recebe a recompensa, fica no cavalo, coroa, Amã gritando, dizendo que ele merecia, e ele faz o que depois? Vai pedir um cargo ao rei? Talvez o Mordecai do passado pedisse isso, fizesse isso. Não, ele volta para a sua vida. Ele volta para a porta do palácio para clamar pelo povo. Isso é uma humildade, mesmo sendo honrado. Honra e humildade. É isso que o Mordecai transformado tem. Ele volta, a vida que segue. Eu preciso clamar porque a data do extermínio dos judeus ainda está marcada. Esté ainda precisa agir. Ele volta para o portão. Olha a promessa que Deus faz a Abraão, lá em Gênesis. Ele promete um povo numeroso que vinha da descendência dele, mais numeroso que as estrelas do céu. E ele diz assim, aqueles que te abençoarem, eu lhes abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu lhes amaldiçoarei. Mordecai está entendendo que essa promessa ainda se cumpre. Sim, Deus por vezes pune o seu povo, mas em todos os momentos ele é pelo seu povo. Por vezes ele pesa a mão sobre nós, mas até a mão pesada dele é para nos salvar, é para o nosso benefício e não para a nossa destruição. Ou seja, ser inimigo do povo de Deus, ser inimigo da igreja de Deus não é uma boa ideia. Quando você se torna inimigo do povo de Deus, você também se torna inimigo do Deus desse povo. Assim como Amã. Igual a Amã, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos gentios, malditos, inimigos de Deus. Mas Ele nos fez parte do seu povo. Pelo seu próprio plano, muito melhor do que o nosso. Quantos homens que perseguiram o Evangelho agora servem a Deus? Na Bíblia e fora dela. São chamados a servir a Deus. Chamados por Deus. E para finalizar, o que falar de Cristo? Que foi tão bem recebido quando chegou em Jerusalém. Tantas honras.
E as pessoas gritaram, Hosana. Um dia todos nós iremos honrar o Senhor Jesus pela eternidade. Os que amam farão com alegria. Os que odeiam também farão. Ajoelhados, humilhados. É o luto eterno do inferno. Os que amam de bom grado irão honrá-lo. Os que odeiam também terão que se ajoelhar, igual a Amã teve que fazer diante de Mordecai. Ele teve que honrar o seu inimigo. Assim serão os ímpios. E assim deixamos Amã nesta manhã. Parece que o jogo está virando aqui para Mordecai e Esté, né? Olha o versículo 14 para a gente finalizar. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Acho que Amã até tinha esquecido desse banquete, né? Depois desse dia maravilhoso, ele tinha esquecido aqui desse segundo banquete. E aí os eunucos disseram, não, a Esté mandou você ir para o banquete, vamos lá, vamos buscar ele. E ele vai quase arrastado, né? Talvez não seja uma má ideia, né? Depois de um dia desses, um banquete cairia bem, não é? Será que esse banquete vai ser bom? A gente só vai ver no próximo domingo, né? Mas não pensemos em Amã agora, só para a gente finalizar. Pense em você. Um dia você vai ser chamado também para comparecer diante do rei. E esse dia vai ser igual a esse dia aqui do banquete. Vai ser um tanto apressado. Você não vai dar tempo para você se preparar para estar diante do rei. Você vai ser chamado para ir logo diante do rei. Com menos preparação do que você gostaria de ter. Um dia os enviados do rei vão pegar você e vão levar você. E quando você se encontrar com o rei? Vai ser para honra ou para desonra? Vai ser em Cristo ou vai ser contra Cristo? E olha como o amor de Deus é maravilhoso. Olha como o amor de Cristo é maravilhoso. Ele não morreu por você enquanto você estava dormindo. Ele não morreu por você e por mim enquanto a gente estava clamando, pedindo pelo amor de Deus que o Senhor morra em nosso lugar. Ele morreu por nós enquanto éramos inimigos dele. Enquanto estávamos no exército oposto, do lado oposto, militando contra ele, esse amor é inexplicável. É por isso, irmãos, que a glória é dele. A obra foi dele, a iniciativa foi dele, o amor inexplicável emana dele. A honra é dele, a glória é dele. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor.